Olá. Nesse período de pandemia, o uso da internet tem se tornado cada vez mais intenso. As reuniões passaram a ser virtuais, entrevistas como essa que nós estamos gravando agora também virtual, usando aí mecanismos e dispositivos de operadoras de telefonia e por aí vai. Mas o que isso pode significar em termos de proteção e privacidade de dados pessoais? Sobre isso, vamos conversar agora com Rafael Zanata. Ele é pesquisador da Data Privacy Brasil. Rafael, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Marcelo, um prazer. Então, vamos começar de forma didática, falando sobre privacidade de dados e proteção de dados. O que é isso e por que as pessoas deveriam estar mais atentas a essa questão? Bom, proteção de dados pessoais é a ideia de que é preciso ter um conjunto de proteções para que nós não sejamos discriminados ou que tenham uso abusivo dos nossos dados pessoais. É uma ideia de um direito fundamental, uma coisa que é basilar numa democracia. Porque o ponto de partida da proteção de dados pessoais é que, numa sociedade digitalizada, os dados precisam circular. Isso é uma ideia muito diferente da antiga ideia de privacidade, que era uma ideia de informações sigilosas, informações que deveriam ser protegidas, né? Quase como uma ideia de colocar debaixo da terra. Tanto é que muita gente pensa em privacidade, logo na cabeça vem o símbolo de um cadeado. Mas a proteção de dados pessoais está muito mais ligada a uma ideia de liberdades, ou seja, os dados precisam transitar, né? Não há muita diferença entre o que são dados privados e públicos, porque muitas vezes eles se misturam, mas é preciso ter um conjunto de cuidados, ou seja, os dados precisam ser usados para uma finalidade específica, os dados precisam ter um fundamento legal para que eles possam ser usados pelo governo, né? Os dados não podem ser usados para fins discriminatórios abusivos. Então, proteção de dados pessoais está ligada a esse conjunto de salvaguardas e é um tipo de direito fundamental para o século XXI. A questão da parte legal aí dessa proteção de dados. O Brasil tem aprovado desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei foi aprovada em 2018, mas tinha a vigência da lei deveria ser agora em agosto desse ano. Acontece que, por uma medida provisória, ela está prorrogada para 2021. Como é que está a situação jurídica hoje dos usuários, dos cidadãos e cidadãs, sobre a sua proteção a esse direito fundamental que você colocou agora? Sim. Uma situação bastante complexa, bastante bagunçada, por assim dizer, porque essa lei demorou praticamente 10 anos para ser construída, né? Ela é fruto de um processo longo e democrático, né? Então, em 2018, ela foi aprovada, a Lei 13.709. Depois veio uma medida provisória do governo Temer modificando algumas partes da lei, especialmente o uso de dados de saúde, dados sensíveis, né? Criou um pouco mais de flexibilização para usar esses dados. E aí, com o Bolsonaro, agora no governo federal, tinha um impasse a ser resolvido, que era a criação de uma entidade especializada para aplicar essa legislação. Porque, evidentemente, como ela é uma lei complexa, ela está falando de vários novos direitos relacionados aos dados e está dizendo que é preciso ajudar, né, o próprio setor privado e o próprio governo a como usar os dados de forma correta. Você tem que ter uma autoridade especializada nisso, como é a Agência Nacional de Saúde, que cuida de saúde, como é a Anatel, que cuida de infraestrutura e telecomunicações, e você teria a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Essa criação da autoridade era uma tarefa do governo federal, que não foi executada. Então, hoje a gente tem uma situação que é uma lei super avançada, né, que deveria entrar em vigor em agosto desse ano. A autoridade deveria ter sido criada em 2018, logo depois da aprovação dela. Não foi. O governo tem dito, né, que não tem dinheiro, não há recursos, etc. Mas o que essa crise da pandemia tem mostrado é que essa autoridade é fundamental para lidar com a Covid. Porque o que a gente tem visto é dezenas de governadores e prefeitos tentando usar os dados de forma inovadora e com muitas dúvidas de quais são os limites, né? Em que situação que ele pode, por exemplo, montar um mapa de calor da movimentação das pessoas com base em dados pessoais dos celulares e quando que isso se torna ilegal? Qual que é o limite? Então, o próprio poder público está desamparado, né? Então,
para tornar a situação ainda mais difícil, né, ou seja, a gente tem uma lei boa que deveria começar a valer em agosto, mas não tem autoridade, você tem agora uma pressão muito grande do próprio setor privado, dizendo que eles não têm dinheiro, as empresas não têm dinheiro para se adaptar para essa lei. Porque é uma lei que também exige das empresas uma certa preparação. A contratação de profissionais especializados, a nomeação de um encarregado pela proteção de dados. E as empresas estão fazendo pressão para que a lei fique para 2021. Então, nesse contexto, o governo federal editou uma medida provisória, tentando jogar a legislação para maio de 2021. Ao mesmo tempo, corre no Congresso Nacional um projeto de lei de reforma do direito privado, criando uma situação de exceção para a Covid, tentando fazer uma diferenciação, ou seja, a lei começaria em janeiro, mas as multas seriam aplicadas só a partir de agosto de 2021. E agora... E aí o Senado não pode atrasar essa legislação porque ela está dizendo quais são os direitos fundamentais das pessoas, então ela tem que começar em agosto. Então a gente está numa situação que é um verdadeiro imbróglio jurídico, é uma salada russa. E tem algumas outras leis que estão já em vigor, que protegem de alguma forma, ou até que dão alguma sustentabilidade, alguma sustentação jurídica para que governadores e prefeitos estejam fazendo contratação aí de compra de dados para a implementação de políticas públicas para a contenção do coronavírus, para a contenção da pandemia, como está acontecendo em Recife, Rio de Janeiro, acho que São Paulo também. Como é que está essa situação? O que tem de lei hoje regendo aí essas atividades? Infelizmente tem pouca coisa, Marcelo, que ajude, porque existe um regulamento sanitário internacional, né, que foi agora aprovado em janeiro pelo ministro Mandetta, que não está mais no governo, né? Mas a lei continua valendo, esse decreto que traz para o direito brasileiro esse regulamento sanitário internacional, que tem lá inclusive normas sobre quando que as autoridades sanitárias precisam anonimizar os dados, ou seja, não pode divulgar nome, endereço e telefone de quem está com Covid. Né? Tem que informar que, por exemplo, que tem 10% de infectados que são jovens e 40% que são de 50 a 60, mas fazer divulgações agregadas, né, dessas informações. Mas quando você vai para esse detalhe do tipo, eu estou com um projeto novo, por exemplo, chega lá uma empresa de marketing, geolocalização e fala, olha, eu tenho aqui uma tecnologia muito sofisticada que pode ajudar a construir um índice de isolamento social. Aí o prefeito ou o governador vai perguntar, tá, como é que funciona? Ele vai dizer, olha, eu consigo coletar as informações de geolocalização do dispositivo das pessoas, dos aplicativos que elas já usam, né? Porque eu tenho parcerias com essas empresas que fazem esses aplicativos e eu consigo mensurar proximidade e geolocalização. Você quer usar esse dado? O governador poderia ficar tentado a dizer, bom, eu quero. Né? Mas ele precisa pensar quais riscos ele pode gerar ao conseguir analisar informações que podem levar à identificação individual das pessoas. Porque hoje, tecnicamente, é fácil você pegar perfil de trajeto de uma pessoa em 5 dias e você identificar qual é aquela pessoa, apenas pelo trajeto. Isso então não estaria tão anonimizado assim, né? Exato. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não é à toa que ela demorou 10 anos, porque ela é uma lei complexa. Ela traz um conceito super importante que é de pseudo-anonimização. Eu ia perguntar isso. É quando você tem uma tentativa de anonimizar um dado, você gera um segundo arquivo, né, que não tem os identificadores pessoais, não tem nome, não tem CPF, não tem RG, mas suponha que ele tem ali registros de geolocalização dos últimos 5 dias, com muita precisão, ou seja, um log a cada 5 minutos. A partir de um estudo dessas trajetórias e conseguindo gerar identificadores únicos para cada uma delas, em tese você consegue promover uma reidentificação, e se você consegue cruzar esse dado com outros tipos de dados, por exemplo, qual é o tipo de aparelho ou a casa, você definitivamente leva à identificação. Então, quando você tem a possibilidade técnica de, com algum tipo de esforço, reidentificar as pessoas,
você tratou um dado que foi pseudo-anonimizado, ou seja, ele parecia que era anonimizado, mas não era, diante de esforços razoáveis. E aí a lei diz, olha, se você está lidando com um dado que é pseudo-anonimizado, você tem que ter muito mais cuidado. Né? A lei não se aplicaria por um dado 100% anonimizado, como, por exemplo, o dado do censo, né, das pesquisas que são científicas demonstradas como anônimas. Mas esses projetos que estão surgindo agora na Covid, tanto os projetos de rastreamento de contato ou de análise de dados de telefone celular, eles levam, sim, possivelmente, à identificação. Por isso que no nosso relatório Privacidade e Pandemia, a gente tenta conscientizar os gestores públicos de que eles estão lidando com dados pseudo-anonimizados. E qual o risco que para as pessoas? Imagino, eu preciso sair de casa, hoje no período de quarentena, vou ao supermercado, passo por um lugar que está com uma aglomeração, o meu aparelho ele foi localizado ali, ele vai para informação pública, para um monitoramento do governo, mas ele pode ser individualizado, ele pode ser reidentificado, como você colocou. Que riscos um cidadão como eu teria numa situação como essa? De que forma esses dados podem ser usados maliciosamente ou de forma ilegal? O que está em jogo nessa situação? Tá. Eu vou até dar 2 exemplos bastante concretos aí, que são exemplos reais de riscos que surgiram agora nas experiências da própria Coreia do Sul. A gente tem estudado com muito cuidado a Coreia do Sul, porque é um país que já enfrentou a MERS e a SARS nos últimos anos, ou seja, já lidou com pandemias no passado, e tem hoje um sistema de rastreamento de contato bastante sofisticado, né? Ele consegue realmente identificar se você esteve em contato com alguém infectado, e a partir do momento em que o governo identifica que você esteve em contato, ele coleta as informações de qual que é o aparelho do celular, né? E ele disponibiliza as informações públicas dizendo onde que você está, em qual geolocalização, e a sua faixa etária. Né? Porque ele tenta conscientizar sobre qual a idade das pessoas que estão se infectando. Mas na Coreia do Sul, 2 coisas aconteceram no último mês que são muito importantes. Uma é a divulgação desses dados de localização e idade levou a uma situação muito dramática num prédio na Coreia do Sul, no qual os vizinhos viram as informações do governo de que tinha uma mulher de 60 e poucos anos infectada naquele prédio, que era o único prédio do bairro, e essa mulher passou a sofrer ameaças dos vizinhos. Quando ela ia ao mercado, né, quando ela estava voltando, as pessoas se revoltaram, dizendo, olha, tem uma pessoa infectada aqui, ela deveria estar no hospital. Ela foi discriminada, então? Foi discriminada, exatamente. E o segundo caso recente, real, é que a utilização de informações de geolocalização levaram agora recentemente a um caso muito curioso, que foi a identificação de um grupo de pessoas que tinham frequentado uma boate gay, porque foi feito um cruzamento de aglomeração num endereço e divulgaram os dispositivos e o local da aglomeração, e depois as pessoas ficaram com medo que elas pudessem ser reidentificadas, e até mesmo familiares não sabiam que elas tinham essa opção sexual e etc. Então, são riscos que às vezes a gente acha que não pode acontecer, né, mas que começam a se desdobrar nesses usos concretos de dados. Existe uma outra possibilidade, que é você, de fato, ter efeitos discriminatórios pelo próprio governo, ou seja, você pode ter uma possibilidade de tentar mudar o pagamento de previdência para uma pessoa infectada, porque o governo vai saber que, eventualmente, aquela pessoa tem uma taxa de mortalidade estatisticamente maior, ou discriminações até mesmo que podem acontecer no comércio, ou seja, agências de seguro ou de pontuação de crédito, os birôs, começarem a pontuar uma pessoa que ela obteve informação pública de que ela estava infectada. Né? Então, ter muito cuidado com o modo como essas informações são tratadas e disponibilizadas. Teve uma grande polêmica agora sobre a interpretação do Regulamento Sanitário Internacional com a divulgação dos exames do Bolsonaro. Porque o próprio presidente pegou que ele, como cidadão, tinha o direito à proteção de dados pessoais e o Hospital do Exército não deveria divulgar os dados. Foi uma discussão muito interessante da perspectiva jurídica, porque, de um lado, o presidente está correto, mas, de um outro lado,
ele, ao ser uma figura pública, no qual existe um interesse nacional sobre a saúde do presidente, ou seja, a pessoa jurídica presidente, não a pessoa física, Jair Bolsonaro, esse direito é flexibilizado, né? Então, os entendimentos agora do TRF, por exemplo, foi que essa figura pública, a pessoa jurídica da presidência, é a informação sobre ela, nesse caso concreto, não tão especificamente a pessoa física, Jair Bolsonaro. Então, são casos muito emblemáticos, porque a gente está vendo que os debates sobre privacidade e proteção de dados, eles são difíceis, né? E eles estão acontecendo agora aos nossos olhos. E acho que o último caso que foi super importante, Marcelo, foi a decisão do Supremo com relação ao IBGE. Porque, eu ia perguntar sobre isso. Esse caso foi medida provisória, né? Sim, porque o governo tentou, né? O IBGE faz parte do Ministério da Economia, né? Então, sim, o Guedes assinou a medida provisória com o Bolsonaro, dizendo, olha, a gente quer os dados das pessoas que têm telefone celular, então basicamente todo brasileiro, para poder fazer a pesquisa nacional por amostragem de domicílios, o PNAD, que é uma pesquisa estatística que avalia desemprego, renda na família, etc. E o governo está certo de se preocupar com isso, está certo de querer fazer a pesquisa por telefone. Que, inclusive... Isso é a pesquisa que é feita pelo IBGE. Normalmente, agora ele estaria editando essa medida, em tese, pelo menos, em virtude da pandemia, da situação excepcional que a gente está vivendo, né? Exato. Então, e veja como a autoridade de dados fez falta nesse caso, né? Porque se o IBGE tivesse feito uma consulta à autoridade de dados, ela teria instruído de como fazer a medida provisória da melhor forma possível. Ou seja, provavelmente iria recomendar colocar na medida provisória que o uso de dados é especificamente para o PNAD, e não é para pesquisa estatística oficial, como foi colocada na medida provisória. Provavelmente recomendaria que o IBGE poderia fazer uma parceria com as empresas de telecomunicações para pegar os dados que ela precisa da amostra, né? Ou seja, a pesquisa é feita com base em 210 mil entrevistas, né? Então, você poderia ter o repasse aleatório dos dados de 210 mil pessoas, não dos 220 milhões de pessoas, né? Então, esses erros que aconteceram no desenho da medida provisória fizeram com que a Ordem dos Advogados do Brasil e 4 partidos políticos levassem a discussão para o Supremo, né? E nós participamos também, né? O Data Privacy participou como amigo da corte, né? Como amigo suri. E nós também concordamos com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque, de fato, a medida provisória era desproporcional, né? Ela não tinha a definição da finalidade e ela não tinha esse cuidado com a amostra que era necessária. Então, tinha um pedido de acesso de dados muito maior e não tinha garantia de que existiria uma autoridade para fiscalizar o uso desses dados especificamente pelo IBGE, né? E aí você tinha um risco desse tipo de informação passar para outros órgãos. E aí, uma vez que passa, não tem como voltar. O dado é um bem imaterial, não rival, ele é facilmente compartilhável, facilmente duplicado, né? E muitas vezes ele é obtido de forma perceptiva, né? Muitas das falhas de segurança nem são documentadas, as pessoas nem sabem o que aconteceu, né? Que são as famosas invasões de hackers, que eles chamam, né? São os incidentes de segurança. Então, o Supremo deu um voto muito incisivo dizendo, olha, a medida não pode prosperar, as telecomunicações, as empresas não podem passar os dados para o governo, mas o ministro Fachin e o ministro Barroso, a ministra Rosa Weber falaram, olha, o Supremo não está se posicionando contra a ideia do IBGE. A ideia do IBGE é ótima. Então, o que foi de errado foi a forma como eles tentaram fazer. Então, não foi um voto dizendo que não se pode fazer esse tipo de pesquisa, mas é que pode dentro de alguns cuidados, que é justamente o nosso relatório, né? Nosso relatório diz, nós precisamos usar os dados para a Covid, é só usar da forma correta. Eu ia chegar nisso. Aí essa questão do IBGE realmente é emblemática, eu gostaria mesmo da gente falar sobre ela aqui, mas você citou algumas coisas aí nas suas falas. Primeiro, a questão do exame, né, do exame positivo ou negativo do presidente e o direito do presidente ou da figura pública à privacidade do seu exame, que é uma coisa assim, de foro bastante íntimo, né, vamos dizer. Aí, essa questão da medida provisória, as falhas que ocorreram e como isso poderia ter sido evitado caso já tivéssemos aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí tem essa questão da finalidade
dos dados, que não estava claro na medida provisória. Eu acompanhei também esses votos aí e vi que essa foi uma das questões colocadas. E tem enfim, outra série de falhas, inclusive essa desproporcionalidade entre a necessidade dos dados que estavam sendo passados, aquela questão de, já que vai buscar dados privados das pessoas, que seja o mínimo possível, né, que é uma das orientações que também são colocadas no relatório. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses passos que seriam, por exemplo, norteadores de uma política pública ou de uma ação pública como essa, dessa medida provisória, para a realização de uma política pública com o objetivo de garantir a saúde da população. Quando a gente está falando em combate ao coronavírus, a gente está falando basicamente disso, né? Quais seriam esses passos? Como é que isso poderia ter sido estruturado de forma que esses dados pudessem ser pedidos e passados sem ferir os direitos fundamentais, né, de inviolabilidade da própria intimidade das pessoas e da privacidade? Uhum. Então, o nosso relatório traz 5 passos, que seriam os passos corretos, né, no nosso entendimento, para que o gestor público pudesse tomar essa decisão de forma correta, né, de usar esses dados. A primeira seria, ele tem alguma evidência científica de que o uso desses dados é importante para a finalidade que ele pretende? No caso do IBGE, era fácil demonstrar isso, né? Ou seja, bastaria o IBGE dizer, olha, eu realmente tenho uma dificuldade, eu não posso realizar essas entrevistas pessoalmente, eu preciso realizá-las por telefone, e eu só realizaria essas entrevistas agora, nesse período de tempo, depois descartaria esses dados. Então, existe uma evidência, uma razão, né, que o gestor público demonstra. Então, esse é o primeiro passo, é encontrar a razão, o fundamento, e especialmente se ele tem base científica. O segundo é o gestor delimitar precisamente a finalidade do uso do dado. No caso do IBGE foi problemático porque a medida provisória falava em uso do dado para pesquisas estatísticas oficiais. E esse é um termo que foi interpretado de forma ampla pelo Supremo, né? Não se dizia que era especificamente usar essas informações para a realização da pesquisa nacional por amostragem de domicílios. Uma finalidade específica, né? Específica. Então, essa foi uma falha que gerou essa derrota, por assim dizer, né, do governo no Supremo. A terceira é os cuidados com a minimização e a proporcionalidade dos dados usados. E esse foi o ponto mais central, eu acho, no caso do IBGE, porque minimização significa que você vai usar o mínimo de dados possível para a finalidade que você pretende. Então, por exemplo, na Singapura, quando eles estavam construindo lá o aplicativo Trace Together, que é o aplicativo que faz rastreamento de contatos, os desenvolvedores pensaram, bom, a gente precisa coletar o GPS das pessoas? E a decisão tomada foi não, porque basicamente o que interessava era um identificador aleatório para o dispositivo e a capacidade de fazer ele trocar mensagens por Bluetooth com pessoas próximas. Então, importava mais saber se pessoas estavam próximas, mas não sabia exatamente em que local cada pessoa tinha ido, né? Então, se minimizou nesse sentido, ou seja, se optou por não usar o GPS. No caso do Brasil, tinha uma discussão sobre, será que para fazer a pesquisa o IBGE precisaria dos endereços todos das pessoas? Ou poderia só pegar nome e telefone? E aí poderia perguntar os endereços na própria ligação. Uma questão. Mas a mais polêmica era, ele precisaria usar os dados, receber os dados de todos os brasileiros com um aparelho celular? Né? E foi aí que foi o ponto mais polêmico, porque a pesquisa ela é uma pesquisa estatística por amostragem, ela é conduzida com base em 210 mil entrevistas para ter validade estatística, ou seja, é como se estivesse provando um bolo, né? Para você provar o bolo na estatística, você pega o seu dedo, você prova um pedaço e vê se está bom e fala, bom, essa amostra ela é representativa do todo, né? Esse pedaço aqui que eu estou colocando no meu dedo representa o todo, né? Existem várias técnicas estatísticas para você fazer esse teste do bolo, né? Mas o IBGE estava muito seguro de que precisaria de 210 mil entrevistas, né? Com base em critérios de renda e localização e tal. O problema era esse, né? Ou seja, não foi feito um cuidado de passar os dados nessa proporção e o Supremo entendeu que isso era desproporcional.
O quarto seria ter cuidados com o ciclo de vida. Isso estava bem previsto no caso da MP. Realmente previa que, após a realização das pesquisas, seria deletado. Então, isso foi um acerto do governo. Foi muito importante ter colocado isso. Também dizia que não ia passar, em hipótese alguma, para qualquer unidade do poder público. Ou seja, estava restringindo para o IBGE. Isso foi acertado. Usava para o IBGE e mais nada. Isso foi super positivo. Porém, a Corte entendeu que, sem uma autoridade de dados funcionando, isso fica quase como uma palavra ao vento, né? Porque se você promete que ninguém vai acessar, mas ninguém fiscaliza, você gera um risco para a população. E esse foi o ponto do Supremo. Então, foi quase que um puxão de orelha, né? Dizendo, olha, se você tivesse constituído uma autoridade que pudesse observar isso, pudesse monitorar, você tiraria esse risco da população e essa quase que desconfiança, né, de que o dado pode ser usado de forma incorreta. A quinta etapa que a gente colocou é a transparência, a documentação, ou seja, nesse processo de quais dados vão ser utilizados e como ele vai ser repassado, fazer a documentação disso de forma pública, né, dando transparência a esses documentos e permitindo que os técnicos possam opinar, que a comunidade de estudiosos possa participar. Então, basicamente, são esses 5 passos. No caso do IBGE, você percebe que alguns foram cumpridos, né? Mas outros não foram, e isso gerou essa discussão no Supremo. Bom, Rafael, obrigado aí pelas informações. Eu estou acompanhando aqui o tempo da nossa entrevista e, infelizmente, nós chegamos ao fim. Eu tinha mais uma lista de perguntas aqui, mas eu acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante sobre o assunto. Obrigado, eu que agradeço, e em nome do Data Privacy é um prazer colaborar com a discussão, e a gente tem produzido materiais que são sempre abertos, né? Então, quem tiver interesse também em acessar o relatório, está na nossa página dataprivacybr.org. dataprivacybr.org. Isso. Ok, bom, para quem quiser, está aí o www, a URL da Data Privacy Brasil, o relatório. Eu tive acesso a esse relatório, é bastante interessante para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Tem mais informações lá também, né, Rafael? Bem, a gente tem publicado, Marcelo, o que a gente chama de Informes, os Dados e o Vírus, né? Um projeto que toda semana explica em linguagem clara, a gente manda também por celular, o que aconteceu na semana e o que cada pessoa tem que ficar preocupada com relação ao uso dos dados. A gente quer criar uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Ok. Bom, muito obrigado mais uma vez, Rafael. Obrigado também a você que nos assistiu. Se você quiser acessar essa entrevista, ela estará disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser sugerir um tema para o Cidadania, entre em contato com a Ouvidoria do Senado, www.senado.leg.br/ouvidoria. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.